Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar meio uruguaio que tem negociações avançadas para se tornar novo reforço do Bahia. Estamos falando de Carlos de Pena, 31 anos de idade, estava jogando pelo Internacional e chega para ser mais um atleta do esquadrão. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador na última temporada, mapa de movimentação, histórico de lesões, histórico na carreira, uma análise dentro do Brasileirão e, claro, vou dar a minha opinião sobre essa bem provável contratação, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações no mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Carlos de Pena na temporada passada, temporada de 2023. Lembrando, mais uma vez, que ele tem 31 anos de idade, 1,77 m, jogou todo o ano passado pelo Inter. Vamos nessa. 54 jogos, 32 deles como titular, 5 gols marcados, 7 assistências, 43 passes para finalização, 64 arremates com 30% de acerto no gol adversário, desperdiçou a posse de bola em média 9,4 vezes a cada 90 minutos, retomou a posse de bola em média 6,1 vezes a cada 90 minutos, acertou 80% dos passes que tentou, tomou 14 cartões amarelos e foi expulso 2 vezes o Carlos de Pena no ano passado. Torcida do Esquadrão, conta pra mim nos comentários do vídeo o que você achou desse quadrinho dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, também vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, está rolando ele. O nosso cupom FBSCOUT10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Bahia, você encontra com desconto, tá bom? Voltando para o Depena, pessoal, falar mais um pouquinho sobre o seu atual momento. A gente percebe, galera, que ele foi perdendo espaço ao longo da sua trajetória com a camisa do Internacional. Por mais que os números do ano passado não sejam ruins, a nível principalmente de quantidade de participações diretas, ele já termina 2023 sendo bem mais um reserva do que um titular do Internacional. Teve proporcionalmente mais jogos no banco do que iniciando em relação a 2022. Aí quando começa 2024, diminui mais ainda essa proporção, até que ele termina agora nos últimos meses afastado, treinando em separado, nem vinha fazendo parte do plantel principal do Internacional. Então ele, assim, até jogou uma quantidade boa de jogos pelo Inter, colecionou gols e assistências ao longo desses 2 anos e meio, vamos colocar assim, mas o atual momento, 2024, foi tendo bem menos minutagem, o que eu considero até um certo exagero, não jogou tão mal assim, a ponto de ser afastado pelo Cudê na temporada de 2024, tá bom? O jogador, pessoal, já passou da barreira dos 30 anos de idade. Normalmente, nessa faixa etária, a gente começa a ficar preocupado com a parte clínica, né? Departamento médico. Será que o Carlos de Pena é mais um jogador a causar preocupações? Vem para a tela para a gente poder conversar. Histórico de lesões, pessoal, do Carlos de Pena nos últimos anos? E a resposta para essa pergunta é não. Né, pessoal? Por mais que tenha um probleminha ali, outro acolá, em 2020 ficou um pouquinho mais afastado do que o normal, 64 dias por conta de 2 lesões, mas de maneira geral não é um jogador que preocupa na parte física, pouquíssimas lesões graves, de fato, nos últimos anos, tá bom? E a nível de posicionamento, amigos, de função dentro de campo, por onde joga Carlos de Pena? Qual função ou quais funções ele pode exercer dentro das 4 linhas? Vem para a tela também, para vocês verem comigo, mapa de movimentação, mapa de calor do Carlos de Pena. Selecionei o ano passado e aqui é legal a gente falar, pessoal. O Carlos de Pena é um jogador que costuma atuar ali pelo corredor, né, pelo lado do campo, normalmente pela esquerda, como vocês percebem nesse mapa de movimentação, mas ele não é um atacante, não é um ponta de velocidade. Eu diria que ele é mais um meia atuando pelo lado do campo do que um meia atacante ou propriamente um atacante, um extremo pelo lado do campo. É um jogador que
pode ser posicionado até na função, eventualmente num 4-2-3-1, como aquele cara mais aberto pela esquerda, nos sugestionando velocidade, mas não é a característica dele, seria mais um meia pelo lado do campo, eventualmente pode ser um segundo, terceiro homem de meio campo, ali centralizado, puxando um pouco mais para a esquerda, pode ser também, não seria problema. Eu vejo ele mais como um meia mesmo do que um atacante de lado de campo. A nível de características físicas, o Carlos Depena até é um atleta que consegue se manter ativo durante os 90 minutos, não é um cara que morre muito cedo nos jogos, consegue percorrer boas distâncias ao longo dos jogos, mas ele não atinge velocidade máxima elevada, não é um cara de sprint, de velocidade, é um jogador que poucas vezes consegue superar, por exemplo, a barreira dos 25 km por hora. Ao longo do jogo, ele não chega nem a 8 em média a cada 90 minutos, para um atleta dessa faixa do campo, é assim, quase metade dos caras que mais fazem isso. Por exemplo, aqui no futebol brasileiro. É um grande problema? Não, é só a nível de característica mesmo, o pessoal entender que não é um jogador de muita imposição na velocidade, vai ser uma imposição mais técnica mesmo, um cara que tem um trato com a bola um pouco melhor, por mais que se posicione numa faixa de campo que muitas vezes a gente veja os jogadores mais velozes, tá bom? E dentro do último campeonato brasileiro, pessoal, se a gente pegar o Carlos Depena e comparar ele com meio-campistas, meios atacantes que jogaram a última edição do Brasileirão, ele conseguiu se destacar? Vem para a tela, para vocês verem comigo, uma comparação, uma análise de Carlos Depena dentro do último campeonato brasileiro, comparando ele com meias. Meias e aqueles atacantes de lado de campo, né? Jogadores que flutuam ali entre a faixa central e o lado do campo, como o Carlos Depena fez no último Brasileirão, e ele não chamou atenção, né, pessoal, nas estatísticas, né? Apenas o 76º em média de gols marcados, o 93º em média de passes para finalização, que é uma estatística que preocupa, porque é meio que uma obrigação do jogador, né? Ser um cara criativo, não foi muito no último Brasileirão, apenas o 73º em acerto de passe em profundidade e o 20º em acertos de passes certos, né, para o terço final do campo, ou seja, como eu falei, ele até teve números legais de participações diretas, mas o ano passado você já estava mostrando uma certa queda do seu desempenho com a camisa do Internacional, tá bom? Show de bola, pessoal. Quem estiver vendo aqui o nosso vídeo, não esquecer de deixar o likezinho, fazer um comentário. Me ajuda pra caramba quando vocês fazem isso. O YouTube mostra muito mais o nosso conteúdo. Então, não esqueçam de deixar o likezão aí no nosso vídeo. Tá bom? Mas seguindo com o jogador. Entendemos 2023, já estava começando com um viés de queda, mas em temporadas passadas, sua estreia pelo Inter, seus últimos anos no velho continente. Vem pra tela para vocês verem comigo. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Carlos Depena como profissional. Vamos lá. Temporada 19-20 pelo Dinamo de Kiev. 38 jogos, 19 como titular, 9 gols e 8 assistências. Média bem interessante, né? 17 participações diretas para gol. Vem a temporada 20-21, faz 33 jogos, 28 como titular, 7 gols, 5 assistências. Temporada 21-22 ainda pelo Dinamo, 26 jogos, 16 como titular, 2 gols e 3 assistências. Aí finalmente chega ao futebol brasileiro e faz 43 jogos, 38 como titular, ou seja, mesmo num período menor de observação, né, só o segundo semestre praticamente de 2022, ele foi mais vezes titular do que em todo 2023 e teve os mesmos gols e assistências, né? 5 gols marcados, 7 assistências, as mesmas 12 participações diretas para gol, mas dentro de um universo menor de jogos, o que nos sugere que ele conseguiu ter mais protagonismo em 2022, não foi muito mal em 23, mas já perdeu certo espaço até chegar em 2024 e aí sim ser afastado no elenco principal do Internacional, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação, Carlos Depena chegando para reforçar o Bahia? Por mais, galera, que alguns números, principalmente dos últimos meses, nos sugiram um jogador que estava muito mal com a camisa do Inter, eu ainda acho que ele tem lenha para queimar no futebol brasileiro. É sempre bom lembrar que o elenco do Internacional tem muitas opções para o setor ofensivo, eles têm um técnico um tanto quanto peculiar, que Eduardo Cudê. Infelizmente, o Carlos Depena acabou não se adaptando ao modelo de jogo do treinador argentino. Mas eu acho que tecnicamente é um cara acima da média para o nosso futebol, com experiência no futebol europeu, com uma idade bem razoável ainda para render por uns 2, 3 anos em alto nível. Acho que pelo menos a nível de elenco é um cara que vai ajudar nesse plantel do Bahia. Então ainda acho uma boa contratação que o Esquadrão está fazendo. Claro, um pouquinho de pé atrás, os últimos meses não foram tão positivos assim, mas eu acho que é um cara que ainda tem a linha para queimar, tá bom?
Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor tricolor. Se gostou dessa contratação, concorda, discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos, não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!